A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Que bom que você veio hoje. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Abram as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número Isaías capítulo 6, em nome de Jesus. Glória a Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Você que tem a sua Bíblia, a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Isaías capítulo 6, versículo 1 a seguir, a palavra diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu os seus rostos, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo assim, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Um dos serafins, porém, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou na minha boca e disse: Vê, isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: Aqui estou, envia-me a mim. Glória a Deus. Feche os seus olhos, diga: Pai, em nome de Jesus, fala ao meu coração nesta noite, através da tua palavra. Eu te peço, em nome de Jesus, você que crê, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos no domingo do encontro com Deus. Quem já teve um encontro com Deus? Você já se encontrou com o Senhor? Glória a Deus. O texto que nós lemos fala de um encontro. Isaías, ele se encontra com Deus. Ele tem uma visão onde ele vê o próprio Deus. E o problema do mundo, o problema da humanidade, ele não é político. O problema da humanidade, ele não é social. O problema da humanidade não é econômico. O problema da humanidade é porque a humanidade precisa ter um encontro com Deus. Os nossos problemas, nossos maiores problemas, não é porque nós somos ricos ou pobres, feios ou bonitos, porque você é homem ou você é mulher. Não, o nosso maior problema é a falta de um encontro com Deus. É a falta de ter um encontro verdadeiro com Deus. Porque muitos de nós, grande parte, se encontrou com a igreja, teve um encontro com uma igreja bacana que gostou,
que se adaptou bem, teve um encontro com uma religião, mas grande parte de nós não tivemos um encontro real e verdadeiro com Deus. Nós nos encontramos com outras coisas, mas não tivemos um encontro real com Deus. Porque só o encontro com Deus é capaz de transformar a vida do homem. Só o encontro verdadeiro com Deus é que vai trazer transformação para a vida do ser humano. O ser humano, ele não é transformado se ele não tiver um encontro verdadeiro com Deus. A transformação verdadeira, genuína, ela só acontece quando você se encontra com Deus. E quando você lê a Bíblia, você lê a palavra de Deus, você não vai encontrar ninguém que teve um encontro com Deus e continuou sendo a mesma pessoa. Todos que tiveram um encontro com Deus, eles foram mudados, eles foram transformados. E desde os tempos da Bíblia até os tempos atuais, somente um encontro verdadeiro com Deus é capaz de mudar, de transformar a vida de uma pessoa. Quem me compreende, diga amém. Glória a Deus. Isaías já havia conhecido as suas religiões. Isaías já frequentava um templo. Mas naquele dia em que ele vai ter um encontro com Deus, é que vai haver transformação, é que vai haver mudança. Muitos hoje se encontraram, estão no templo, estão na igreja, mas ainda não se encontraram com Deus. Não se encontraram com Deus que é pregado na igreja, não se encontraram com Deus que a religião prega. Enquanto esse encontro não acontecer, não há mudança, não há transformação, a pessoa continua sendo a mesma. A essência continua sendo a mesma. Porque só Deus pode transformar. Amém ou não amém? E o que o encontro com Deus pode fazer com uma pessoa, pastor? Primeira coisa que você vai ver, quando você se encontra com Deus, você reconhece quem Deus é. Você consegue ver, Deus se revela a você e mostra quem realmente Ele é. O texto fala que Isaías viu o Senhor. O texto fala que Isaías viu quem era Deus. Deus está se mostrando, Deus está se revelando para Isaías. E ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Em outras palavras, o que Deus está revelando para Isaías é que Ele reina, é que Ele governa. Deus está dizendo para Isaías, está se revelando para ele como um Deus que reina, como um Deus que governa, como um Deus que está acima de tudo e de todos. Glória a Deus. E é esse Deus que quer se revelar hoje para mim e para você. É esse Deus que quer que a gente tenha essa percepção de quem Ele é. É esse Deus que ainda hoje se revela ao homem como um Deus que governa, como um Deus que reina, como um Deus que está assentado em um alto e sublime trono. O encontro com Deus mostra para mim, revela para mim quem Deus é. Quem é Deus para você? Você que diz ou que acha que já teve um encontro com Deus, quem é Deus para você? Quem Deus tem se revelado? Quem Deus tem se mostrado para você? O Deus que reina, o Deus que governa, o Deus que está no alto e sublime trono. Isso é o que Deus quer se revelar para nós. Quer mostrar para mim e para você que Ele reina. Ele está assentado acima. Para você entender aqui o contexto da história. O texto começa dizendo: no ano em que morreu o rei
Uzias. Essa frase não está aqui apenas para marcar uma data em que aconteceu um evento. Porque quando você vai ler a história de quem era Uzias, você vai entender a importância que Uzias tinha para aquele povo. Uzias foi um rei que começou a reinar muito jovem. E ele começou bem o seu reinado. Uzias governou por 52 anos. Uzias teve um reinado no início próspero. Uzias ouvia e obedecia à voz de Deus. Uzias teve um reino que se destacou na sua época, fortificado. Mas no auge do seu reinado, Uzias abandonou a Deus. Uzias virou as costas para Deus e o seu reinado entrou em decadência. O seu reinado começou a frustrar-se, a, desfazer-se. E quando Uzias está morto, Deus está dizendo para aquele povo, quando ele se revela para Isaías, que apesar de Uzias estar morto, apesar de Uzias não poder mais reinar, apesar daquele povo estar sem um rei, Deus está dizendo: eu continuo reinando sobre vocês. Deus está mostrando quem Ele é, que Ele é o Rei dos Reis. Deus está dizendo para aquele povo: não se preocupe, Uzias é morto, mas eu reino. Uzias está morto, mas eu continuo reinando sobre esta nação. Quem me compreende? Glória a Deus. Aleluia. Você quer saber quem Deus é? Busque se encontrar com Deus. Busque se encontrar quem é Deus. Busque conhecer quem é Deus. Oséias no capítulo 6, versículo 3, o profeta vai dizer: prossigamos. Conheçamos e prossigamos em conhecer. O encontro com Deus, ele é diário. O encontro com Deus, ele é constante. Você não vai conhecer Deus num encontro só. Não. Cada encontro, Deus se revela de uma maneira diferente para você. Cada encontro, Deus se manifesta de uma maneira diferente para você. É por isso que Oséias vai dizer: prossigamos em conhecer a Deus. É um exercício diário, amém ou não amém? Glória a Deus, porque só Ele é Deus. Ele está assentado em um alto e sublime trono. Amém ou não amém? Glória a Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você conhece quem é Deus, quanto mais Deus se revela para você, menor são os seus problemas, menor são as suas dificuldades. Porque você vai encarar os seus problemas, as suas dificuldades com outra visão, a visão de quem conhece quem é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós nos encontramos com Deus, Deus se revela para nós e Ele mostra para nós quem realmente Ele é. Jó, ele fala: eu conhecia só de ouvir falar. Jó 42:5. Mas agora os meus olhos te veem. Uma coisa é quem conhece de ouvir falar, outra coisa é quem conhece pessoalmente, não é? Você só vai saber quem é alguém de fato e de verdade é quando você conhece pessoalmente. É quando você começa a conviver. É quando você começa a conviver com aquela pessoa, você vai conhecer de fato quem é ela. Porque conhecer de ouvir falar não é conhecer. Conhecer de ouvir falar que fulano é maravilhoso. Maravilhoso só quando você conhecer. Não aposte as suas fichas em quem você apenas ouviu falar. Porque você pode se frustrar, se decepcionar. Tem muita gente que já ouviu falar de Deus.
99% das pessoas no mundo já ouviu falar de Deus. Mas são poucas as que se aproximaram, as que conviveram, as que se encontraram com Deus. Só ouvir falar não muda, não transforma. O que transforma é o encontro. O que transforma é a convivência. O que transforma é o relacionamento que você tem com Deus. Enquanto você não se relacionar com Deus, você não o conhece. Você não o conhece. É o relacionamento que revela quem Deus é. É quando você se encontra com Deus que Ele se revela a você quem Ele é. Glória a Deus. Amém ou não amém? Jó vai falar isso no capítulo 42. Eu conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E quando Satanás está pregando para Deus a respeito de Jó, Satanás pregou para Deus a respeito de Jó. Que Jó era próspero, que Jó era abençoado. Mas Jó era próspero, abençoado e só conheceu Deus de ouvir falar. Jó vai dizer, olha, tudo que eu vivi até agora foi só de ouvir falar, mas agora os meus olhos estão te vendo. Eu agora estou sabendo de fato quem o Senhor é. Aleluia. Glória a Deus. Segunda coisa que acontece quando eu tenho um encontro com Deus. A primeira coisa, eu descubro quem Deus se revela a mim. E a segunda coisa, eu descubro quem eu sou. Quando você tem um encontro com Deus, você descobre quem você realmente é. Quantas pessoas achavam que era alguma coisa, até o dia que se encontrou com Deus e viu que não era nada. Achava que era alguma coisa, mas o dia que se encontrou com Deus, ela percebeu, não sou nada. Olha o que Isaías fala no versículo 5. Ai de mim, que vou perecendo. Ai de mim, que estou me acabando. Ai de mim, que estou me perdendo. Isaías está dizendo, eu não sou ninguém. Quando Isaías contempla a glória de Deus, ele percebe que ele não é ninguém. Ele diz, eu sou um homem de lábios impuros, de coração impuro. Moro no meio de um povo de lábios impuros. Eu não sou ninguém. Se isso ainda não aconteceu com você, meu irmão e minha irmã, se o seu encontro com Deus não te fez refletir sobre quem você é, não te fez perceber a sua fragilidade, a sua, pequenez, se o nosso encontro com Deus não revelou que nós não somos nada, que nós somos pó, eu sinto muito em te falar, você não teve um encontro com Deus ainda. Porque o encontro com Deus, pastor Nivaldo, ele nos esmaga. O encontro com Deus não é para, passar a mão na sua cabeça, amaciar o seu ego, não. O encontro com Deus é para nos quebrar e para nos revelar quem nós realmente somos. Quem realmente nós somos. Lucas capítulo 5, quando Pedro ele presencia o milagre da multiplicação dos peixes, quando ele vive aquele milagre de ver o seu barco lotado de peixe pelo milagre de Cristo, a reação de Pedro foi qual? Foi pedir para Jesus se afastar, porque ele, Pedro, era pecador. O encontro com Deus revela quem eu sou.
O encontro com Deus revela a minha fragilidade, o meu pecado. Pedro está agora se humilhando, dizendo: Senhor, se afaste de mim, porque eu sou um homem pecador. Se afaste de mim, porque eu não sou ninguém. Todo encontro com Deus produz arrependimento. Todo encontro com Deus produz quebrantamento. Todo encontro com Deus produz humildade. Se o seu encontro com Deus não te quebrantou, não te fez arrepender, não te tornou mais humilde, meu irmão, você deve ter se encontrado só com a igreja, só com a religião, só com o pastor, só com o bispo. Ainda não se encontrou com Deus. Quando eu me encontro com Deus, Deus se revela a mim, mostra para mim quem Ele é. Quando eu encontro com Deus, eu descubro também quem eu sou. Amém ou não amém? Glória a Deus. Tiago capítulo 4, versículo 8 ao versículo 10. A palavra diz o quê? Chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós outros. Você já marcou um encontro com alguém? E a pessoa não foi? Você marcou um compromisso com alguém? Fulano, tal hora. E tu chegou lá e ficou sozinho. Tu chegou lá e ficou sozinha. Vou te falar uma coisa, com Deus não tem essa decepção. É o que Tiago está dizendo: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Deixa eu te falar, Deus tem um encontro marcado com você. E se você não for, só você não vai, porque Deus vai. Se você não comparecer, só você não compareceu, porque Deus te esperou. E Deus está esperando. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, ele diz o quê? Eu estou à porta e... O que é isso? Eu vim, meu filho. Eu estou aqui. Eu marquei e eu vim. Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Não decepciona a Deus, não. Ele está te esperando para o encontro. E o encontro com Deus é que muda a nossa vida. O encontro com Deus é que revela quem realmente nós somos. Deus está interessado nesse encontro, amém? Deus está te esperando para um encontro. Deus está te esperando porque Ele quer mudar, Ele quer transformar as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto eu estiver me encontrando só com a religião, com a igreja, eu vou me sentir justo. Mas quando eu me encontro com Deus, eu reconheço que eu preciso da graça dele. Você já ouviu de alguém que disse que não vai mais para a igreja porque viu um defeito na igreja? Você já escutou de alguém que se desviou por causa da igreja? Se desviou por causa do irmão? Se desviou por causa do outro? Pessoas que não se encontraram com Deus, encontrou com a igreja, viu defeitos, caiu fora. É ou não é? Não, porque o irmão olhou feio para mim. Jesus olha lindo para você todo dia, e por causa do olhar feio do irmão, tu deixou. Não se encontrou. Porque quando eu olho para Deus, quando eu encontro com Deus, Deus revela quem eu sou. Eu vejo que a igreja tem falha, mas eu vejo que eu também tenho muitas falhas.
Eu vejo que o meu irmão tem falhas, mas eu olho para mim e digo, eu também tenho falhas. Eu estou tão miserável, mais miserável que o meu irmão. É isso que o encontro com Deus faz. Quebrantamento, arrependimento, humildade. Quem não está vivendo isso, está sendo só um religioso, só um frequentador de igreja, só mais um no meio da multidão. Você pode dizer amém? Terceiro ponto que eu quero que você entenda nessa noite. O encontro com Deus transforma completamente a vida. Isaías está numa visão e ele vê Deus. Ele visualiza o Senhor. E vê também um anjo que vem ao encontro de Isaías com uma brasa, segurando com uma tenaz. Tenaz é uma espécie de alicate que o ferreiro usa para colocar o ferro no fogo, para aquecer o ferro. E esse anjo pega essa tenaz e pega uma brasa e traz, vem ao encontro de Isaías. E o anjo coloca a tenaz nos lábios, na língua de Isaías. E ele declara o seguinte para Isaías: vê, versículo 7. Isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o seu pecado. O que está acontecendo aqui é uma mudança, uma transformação completa na vida de Isaías. Deus está purificando, Deus está tocando Isaías. Isaías reconhece que era o homem de lábios impuros. Isaías reconhece o seu pecado. E toda vez que eu reconheço o meu pecado e que eu me rendo a Deus, há perdão, a purificação, a restauração e a transformação na minha vida. Glória a Deus. Porque o encontro com Deus, ele muda a minha vida completamente. E não há mudança sem perdão de pecados. Isaías devia ser um homem da língua muito suja, né? De lábios impuros. Devia falar muito palavrão, muita palavra torpe, como diz a palavra de Deus. E Deus está vindo e está atacando o pecado de Isaías. Deus está vindo e está purificando, está restaurando, está transformando a natureza de Isaías. Porque o encontro com Deus não vai mudar só o meu comportamento, ele muda o meu coração, a minha natureza. Sabe aquela história, eu sou crente, mas a minha boca não é. Eu sou crente, mas minha mão não é. Não é crente é nada. Porque o encontro com Deus muda a nossa natureza. Quando Jacó se encontra com Deus, Gênesis 32, a natureza de Jacó é mudada, é transformada. Ele deixa de ser o Jacó, o enganador, o trapaceiro, e passa a ser Israel. Há uma mudança de natureza, de identidade. Quando Zaqueu se encontra com Jesus, Lucas 19, Zaqueu se transforma em um novo homem. Há uma mudança, há uma transformação na vida. Toda pessoa que se encontrou com Deus, ele muda completamente. É evidente a mudança, a transformação na vida da pessoa que realmente se encontrou com Deus. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17: nova criatura é.
As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo está dizendo: o velho homem fica para trás, a velha natureza fica para trás. Agora é tudo novo. Porque o encontro com Deus faz isso, nos transforma completamente. Quem roubava não rouba mais. Amém ou não amém? Quem mentia não mente mais. Quem fofocava não fofoca mais. Quem era invejoso não inveja mais. Porque agora é uma nova natureza. É um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, porque ela teve um encontro com Deus, e o encontro com Deus transforma completamente a vida da pessoa. Glória a Deus. E quando eu falo completamente, é 100% em todas as áreas. Há uma transformação, há uma mudança evidente. A vida só é transformada quando eu me encontro com Deus. Amém ou não amém? Porque quem se encontra com Deus não vai mudar só de opinião. Antes eu achava assim, agora eu acho assado. Não, muda de direção, muda de vida. Amém ou não amém? Glória a Deus. Ezequiel capítulo 36. Deus diz através de Ezequiel: eu vos darei um novo coração. Eu vos darei um novo coração. Está falando de natureza. Está falando de mudança de vida, de mentalidade, de comportamento. Se eu me encontrei com Deus, todos que olham para mim, todos que convivem comigo, percebem mudança, percebem transformação. Porque o encontro com Deus faz isso. Amém ou não amém? Glória a Deus. Quarta coisa que o encontro com Deus, Ele nos proporciona. Ele produz em nós disposição para viver a vontade de Deus. Amém ou não amém? No versículo 8, depois que Isaías é purificado do seu pecado, depois disso, ele ouve a voz de Deus que diz: a quem enviarei? Quem há de ir por mim, por nós? Então disse eu: aqui estou, envia-me a mim. Glória a Deus. Isaías agora é alguém que tem um encontro com Deus e alguém que se dispõe a viver a vontade de Deus. Toda pessoa que teve um encontro com Deus, ela tem facilidade em obedecer a Deus. Toda pessoa que teve um encontro com Deus, ela se coloca à disposição de Deus. É o que está acontecendo com Isaías agora. Isaías está dizendo: eu estou aqui, me envia. Eu estou à sua disposição. Quando a pessoa se encontra com Deus, ela deixa de viver para si mesma, ela passa a entender que a vida agora dela é viver para Deus. Ela passa a entender que agora ela vive para o Senhor. Quer exemplos? Não, pastor, tem que mostrar alguém que fez isso. Abraão. Abraão vai sair da casa do seu pai, vai sair do meio da sua parentela, para ouvir, para obedecer à vontade de Deus. Alguém que se dispôs a obedecer a Deus. Alguém que se dispôs a obedecer ao Senhor. No capítulo 4 de Mateus, quando Jesus encontra com Pedro, Pedro encontra com Jesus, Pedro decide largar as redes para seguir Jesus. Pedro deixa a sua vontade, a seu ofício, sua profissão para viver uma vida ao lado de Cristo, para fazer a vontade de Deus. Porque quem se encontra com Deus se dispõe a viver a vontade de Deus. Amém ou não amém? O apóstolo Paulo, quando tem um encontro com Deus, ele deixa de viver a sua própria vida para viver o Evangelho de Cristo.
Ele deixa de lado tudo que era dele para viver o evangelho de Cristo. Eu me encontrei com Deus, mas eu não quero congregar. Eu me encontrei com Deus, mas eu não quero fazer a vontade de Deus. Eu me encontrei com Deus, mas eu não... Que encontro foi esse que não mudou, que não transformou nada? Pedro abandonou. Abraão saiu da sua terra. Paulo entendeu que quem vivia agora era Cristo, não ele. Mas eu não entendo. Eu me encontrei com Deus, mas eu quero viver agora a minha própria vontade, meu próprio querer. Aleluia. Mateus 16, 24. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Se o encontro que eu tive com Deus não produziu em mim disposição para fazer a vontade de Deus, eu tenho que marcar um novo encontro. Eu tenho que marcar um encontro novo com Deus. Porque esse encontro aí, Deus foi, mas eu não fui. Deus compareceu, mas eu não compareci. Porque todo encontro com Deus vai me criar em mim disposição para fazer a vontade e para viver a vontade dEle. Amém? Deixa eu terminar que ainda tem ceia hoje. Glória a Deus. Qual é o maior resultado do encontro com Deus? É saber quem Deus é? É saber quem eu sou? É ter a vida completamente mudada? É ter disposição para fazer a vontade de Deus? Não. O maior resultado do encontro com Deus é a salvação. O ápice do encontro com Deus é a salvação. O maior resultado de um encontro com Deus é a salvação. Glória a Deus. Eu vou falar de Zaqueu de novo. Lucas 19. Zaqueu vai ter um encontro com Cristo. Cristo vai até a casa de Zaqueu. E lá dentro da casa de Zaqueu, Jesus vai dar uma declaração. A maior declaração que alguém pode ouvir na sua vida. Hoje veio salvação a esta casa. Quem é a salvação? Jesus. Quem é que está na casa de Zaqueu? Jesus. O melhor foi Zaqueu ter mudado? O melhor foi Zaqueu deixar de ser ladrão? Não. O melhor foi Zaqueu ser salvo. Amém ou não amém? E só o encontro com Deus pode proporcionar salvação àquele que crê. Só o encontro com Deus pode trazer essa graça de ser salvo. Amém ou não amém? E você pensando que o maior resultado que você podia ter era a cura, era o milagre, era a libertação. É a prosperidade. Não. A coisa de maior valor que você pode ter no encontro com Deus é a sua salvação. Porque muitos foram curados e sumiram. Muitos prosperaram e abandonaram a Deus. Muitos não foram curados, muitos não prosperaram, mas permaneceram firmes. Porque foram salvos. Amém ou não amém? Glória a Deus. O maior resultado que um homem pode viver na sua vida é a salvação. E em todo encontro que você tem com Deus, Deus está te dando a oportunidade da salvação. A oportunidade de você se render, de você crer e receber de graça, como diz a palavra de Deus, a salvação.
Amém ou não amém? Eu queria que nessa noite, aí mesmo onde você está, você fechasse seus olhos. Em nome de Jesus. Eu queria que você refletisse um pouco sobre o que nós falamos aqui. Talvez você está aqui nessa noite e você compreendeu que precisa se encontrar com Deus. Talvez você compreendeu que tudo que você sabia sobre se encontrar com Deus, tudo que você aprendeu até aqui sobre se encontrar com Deus, talvez não era isso. Talvez o seu encontro com Deus não te mudou por dentro, não te transformou. Talvez o seu encontro com Deus não trouxe arrependimento, não trouxe quebrantamento, não trouxe humildade. E você hoje entende que precisa se encontrar com o Senhor. A palavra declara: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Em nome de Jesus de Nazaré, abra o teu coração nessa noite. Com seus olhos fechados, convida a Deus nesta noite para vir ao teu encontro. Convida o Senhor para nessa noite vir ao seu encontro. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que quando você se encontrar com Deus, haverá transformação na sua vida. Haverá mudança na sua vida. Porque o encontro com Deus te proporciona isso. Mas acima de tudo, o que Deus quer é que você seja salvo. É que você compreenda a salvação como o maior resultado de um encontro com Deus. Em nome de Jesus de Nazaré. Pai, nós estamos aqui nesta noite, Senhor. Nós temos ouvido a sua palavra, Senhor. E nós temos percebido, reconhecido, Senhor, que nós precisamos nos encontrar com o Senhor. Nós temos reconhecido que precisamos, ó Deus, viver um verdadeiro encontro com o Senhor. Ah, papai querido, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, que cada pessoa que nesta noite ouviu esta palavra, Senhor, que ela possa decidir se encontrar com o Senhor, Pai. Decidir ter um encontro verdadeiro contigo, meu Deus. Em nome de Jesus de Nazaré. Deus Santo, Pai Todo-Poderoso, que o Senhor possa se revelar a esta pessoa. E que nós possamos reconhecer quem nós somos, ó Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, transforma as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Diga, meu Deus, em nome de Jesus, nesta noite, eu reconheço que eu preciso me encontrar com o Senhor. Diga, Pai, em nome de Jesus, eu creio que a partir deste encontro, a minha vida nunca mais será a mesma. Em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Nós vamos ao momento da ceia agora, em nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 26, verso 26. A palavra do Senhor diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão
E abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para perdão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Glória a Deus. Eu queria convidar você a ficar de pé. Em nome de Jesus. Eu não vou pregar de novo não, mas eu preciso que você compreenda o que é a ceia. A ceia é um memorial. A ceia, ela aponta para o sacrifício de Cristo. A ceia é como se fosse um lembrete, uma notificação dos céus, para que a gente não esqueça o sacrifício de Jesus, para que a gente se lembre que um dia alguém se dispôs a morrer por nós, que um dia o Filho de Deus decidiu se entregar em uma cruz para que nós tivéssemos o perdão, para que nós tivéssemos a salvação. Toda vez que você participa da ceia, é para te lembrar disso, para que em teu coração, em tua mente, você nunca se esqueça de que foi por causa dele, foi por causa do sacrifício dele, do sangue derramado representado pelo vinho, do corpo que foi dilacerado, que você hoje está aqui e que você tem direito à salvação através do sacrifício dele. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Eu vou pedir os obreiros para que passem os elementos. Se você não coma ainda, você que vai ceiar. Isso. Glória a Deus. Cristo já nos preparou. Adore o Senhor. Já que nos comprou. E agora nos convida a cear. cante ao Senhor com celestial maná. Com celestial maná. Aleluia, Jesus. Que de graça Deus te dá. Bem faminto tua alma saciar. Cante, vem cear. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje, tu te podes saciar. os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Os discípulos a rodar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Para a praia então, vendo o fogo
comecei a ver. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Em nome de Jesus, apresenta para o Senhor o vinho, o pão, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós consagramos ao Senhor esses elementos, meu Pai. O suco da uva que representa o sangue do Senhor, o pão que representa o teu corpo, meu Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai, nós reconhecemos, Senhor, o sacrifício do Senhor na cruz. Nós reconhecemos o preço que foi pago, Senhor, e nós te louvamos nessa noite, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor, meu Pai, pela misericórdia e pela graça do Senhor, pelo teu grande amor, meu Deus, que nos alcançou e que nos salvou através do sacrifício de Cristo na cruz. Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai, que esta ceia nessa noite, Pai, traga, Senhor, renovação, traga restauração, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai, que cada um, Deus, que nessa noite participa, Senhor, como diz tua palavra, que venha ter parte contigo, meu Pai, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus. Coma do pão nessa noite. Beba do suco em nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus em nome de Jesus. Agradeça a Deus. Agradeça o Senhor pelo sacrifício. Agradeça a Ele por ter te alcançado. Agradeça o Senhor porque a graça dEle, a misericórdia dEle te alcançou. Porque o sacrifício dEle te purificou. Isso, você foi lavado pelo sangue do Senhor. Aleluia. Pai, nós te louvamos nessa noite em nome de Jesus de Nazaré. Dê um aplauso a Ele. Glorifica o Senhor nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Você que ainda não se batizou, toma logo essa decisão. Amém. Deixe para amanhã não. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. Graças a Deus. Nós já estamos encerrando. Em nome de Jesus. Só lembrando você, quarta-feira nós temos o Boa Noite Espírito Santo, amém? Quarta-feira é um culto de avivamento, um culto de busca pelo Espírito Santo. E eu quero convidar você para estar aqui conosco nessa quarta-feira, às 7:30 da noite, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, amém? Glória a Deus. Lá na saída tem um chá. Não saia sem tomar o chá, amém? Glória a Deus. Não é chá de já pode ir não, viu? É chá de fica um pouco, bate um papo, conversa com seu irmão que você não vê há algum tempo, em nome de Jesus. Nosso irmão Manuel está aqui, a Deusilane, eu acredito que é a filha, né? Isso, o genro está ali também. São nossos irmãos em Cristo, né? Tem um tempinho que não vem.
estão aqui conosco nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe vocês, sua casa, sua família, para a glória dele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então não vá embora sem antes ter um dedinho de prosa com seu irmão, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pastor, quanto é o chá? Nada. Amém? É grátis. Em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Domingos atrás tivemos um caldo, uma delícia, viu? Você não veio, você perdeu. Amém? Não perca os cultos de domingo, para a glória de Deus. Amém? Levanta sua mão direita para o céu. Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo. Dê a todos uma noite de sono abençoada para a glória do teu santo nome. Deus, conduz o teu povo em paz, em segurança, Pai. E nós profetizamos uma semana cheia de graça e de vitória para o teu povo nesta noite, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde para todos sempre. Vai na fé, em nome de Jesus, 1 milhão de bênçãos, e vá viver